Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Assiste. Bom, eu sou o professor Claudio Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Vou falar ainda sobre o assunto que corresponde ao módulo 2 e capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre povo, cultura e nação. Bom, meninos, nas videoaulas passadas vocês entenderam sobre termos muito importantes, como por exemplo o termo de cultura, o que é cultura, exemplos de cultura, do quanto cultura é dinâmica, da relação que nós temos com cultura e exemplos de cultura dentro da nossa região, como inclusive falei para vocês, o bumba meu boi, a capoeira. Nós entendemos também nas videoaulas passadas sobre termos bastante importantes explorados na geografia, como por exemplo o termo de espaço cultural, de paisagem, de lugar. Então hoje nós vamos dar continuidade a esses conceitos e eu vou falar para vocês sobre assuntos também muito importantes, mas que é preciso que vocês revisem as videoaulas passadas para que vocês entendam essa videoaula de hoje. Vou falar para vocês as diferenças entre estado, país, nação e território. Antes de mais nada, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é território. Bom, assim como nas demais ciências, na história, na sociologia, na filosofia, na geografia, não há um consenso, sabe, sobre a exatidão de um território, mas a gente pode considerar território é um espaço geográfico onde acontecem as relações de poder e de soberania. Esse território, ele possui fronteiras fixas, como por exemplo o território brasileiro. Esse território também há limites assim que não são muito claros, como por exemplo o território do tráfico. A gente pode entender um território como uma propriedade onde ele tem a relação exercida por meio de um indivíduo ou de um grupo, onde eles possuem também uma identidade cultural em comum. Lembro para vocês do que eu falei sobre o que é identidade cultural? Falei para vocês que uma identidade cultural ela corresponde quando um grupo ele tem características em comum, seja por hábitos, seja por moda, seja pela forma de se relacionar. Meus amores, tem coisas que só nós brasileiros vamos entender. Vou dar um exemplo para vocês agora de algumas coisas que só nós vamos entender. Por exemplo, saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Todo dia um 7-1 diferente. Viram? Eu tenho certeza que você aí de casa deva ter entendido esses termos que eu usei. Agora a gente vai entender um pouco sobre o que é Estado. Estado é um conjunto de instituições políticas ou administrativas que eles organizam os aspectos de território, de um povo, de uma nação e a relação que elas têm com o mundo. Um governo, ele representa uma das instituições de Estado, como por exemplo o Estado do Piauí. E nação? O que é nação? Lembra que eu falei para vocês que para ser nação, esse grupo ele precisa ter uma identidade, compartilhar de uma identidade cultural em comum? Pois é, por isso que eu falei que vocês precisavam resgatar o assunto da aula passada. Porque para ser uma nação, é preciso que esse grupo ele possua características em comum. Se eles compartilham de uma identidade cultural, eles podem ser considerados uma nação. Como, por exemplo, os hábitos, crenças, modo de se relacionar, as formas de interação entre si. Muitas vezes, além deles compartilharem práticas sociais, eles podem compartilhar também de um idioma em comum. Nós compartilhamos, por exemplo, a língua portuguesa. Meninos, eu falei para vocês sobre limite e falei também sobre fronteira. Mas afinal de contas, o que é limite? O que é fronteira? Limite, meus amores, é uma linha imaginária que indica onde um território inicia e onde um território termina. Fronteira é uma linha marcada que se estende por determinado limite territorial. Os limites territoriais nacionais, eles são demarcados por acordos e tratados diplomáticos internacionais. Eles podem ser marcados por meios naturais, como por exemplo montanhas, ou eles podem ser marcados também por domínios artificiais, como barreiras ou muros. Para ficar mais claro, meninos, um estado, ele não vive sem o seu território, mas um território ou uma nação podem viver sem um estado. Um estado, ele pode ter mais de uma nação. Lembram da questão que eu deixei para vocês responderem no vídeo passado? Então ela vai caber aqui dentro desse vídeo. Vários grupos indígenas reivindicam a homologação de suas terras por meio da demarcação de limites territoriais. Várias nações que não têm o seu território nacional reconhecido reivindicam também sua independência e visam a formação de um novo território nacional. Atualmente existem muitos territórios que não há suas nações reconhecidas, ou seja, que eles não têm autonomia no território em que eles ocupam. Geralmente a sua população está sob o governo ou domínio de outras autoridades de outras nações. Essas nações são chamadas de minorias étnicas. Geralmente essas nações elas possuem uma identidade nacional ou uma identidade cultural em comum. E em maior parte há um desejo de independência onde eles propõem movimentos separatistas, em que eles defendem também um plebiscito. Vocês sabem o que é plebiscito? Podemos considerar um plebiscito quando a sua população escolhe o seu representante por meio do voto democrático. Muitos exemplos de movimentos separatistas em que eles tentaram por meio até mesmo da violência para que eles pudessem constituir a sua autonomia. Alguns exemplos que nós podemos dar são o Tibete,
Palestina, Chechênia, Irlanda do Norte. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é território, sobre o que é nação, sobre o que é governo, sobre o que é estado, sobre o que é limite, sobre o que é fronteira, do quanto isso é importante. A partir de agora nós vamos precisar saber desses conceitos para que vocês entendam as próximas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos e não esquece de deixar um comentário bem bonitinho pro tio. Brincadeiras à parte, beijo, tô morrendo de saudade de vocês.